Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bom, a aula de hoje, como eu havia prometido, é sobre os poemas simbolistas, tá? Bom, só para resumir aqui em poucas palavras, né? O simbolismo ele é um movimento literário voltado exclusivamente para poesias, né? Então é um movimento ali do final do século XIX, como eu expliquei já na aula passada, tá? Eu vou deixar o link aqui da aula passada para quem não assistiu poder ter acesso, tá? Esses poemas simbolistas, eles são então repletos, né, de figuras de linguagem, principalmente de metáforas, né, de assonâncias, de analogias, aliteração, justamente porque esse eu lírico, ele vai expressar o que tem no seu inconsciente, no seu subconsciente, né? Então, é como se fosse uma expressão espiritual, né, dele. Então, as vivências desse eu lírico, né, tudo que aconteceu nas suas vidas ali, né, na sua vida, ele vai expressar através do seu poema, tá? Tanto o Cruz e Souza, né, que é um dos poetas aí do simbolismo, quanto o Alfonso de Guimarães, né? Os dois eles têm a mesma pegada ali na poesia, né? Em questão de aflorar aí o inconsciente, o subconsciente, a espiritualidade, a religiosidade. E quando eu falo de religiosidade, não é só em relação à fé cristã, tá bom? Bom, e aí tudo que aconteceu no mundo deles ali, naquele momento, vai ser expressado ali na sua arte, né? Isso acontece com todos os poetas. E no caso dos simbolistas, a arte deles está muito ligada aí ao estado de espírito, né? Bom, a poesia simbolista, então, ela vai ser marcada também por uma intensa exploração da musicalidade. Então, como que o poeta faz para explorar essa musicalidade? Ele vai inserir ali muitas aliterações, assonâncias, que são figuras de linguagem relacionadas aos sons, né? Figuras de sons. Repetição, então, da consoante, repetição da vogal, né? E também focado na métrica do poema, né? Qual a sílaba tônica de cada verso, na composição das rimas, tudo isso tem a ver com musicalidade, tá? Bom, o primeiro poema que eu vou falar é sobre esse aqui, né? Acrobata da Dor. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Bom, nessa primeira estrofe aqui, gente, né, pelo título já dá para saber, né, que é uma visão meio pessimista da vida, né, porque ele já está falando de dor. Então, você tem aqui um poema do Cruz e Souza, e ele, então, vai demonstrar toda essa tormenta interior aí que ele passa na vida dele, tá? Então, tormenta tem a ver com isso, né? Aflição, tristeza, angústia, né? Então, quando ele fala assim, que é um palhaço desengonçado, geralmente o palhaço, ele para provocar, ele provoca o riso, né, a alegria das pessoas, mas aqui você tem justamente o oposto disso, né, ele ri de nervoso, né, nesse riso absurdo aqui, inflado de ironia. O que significa isso? Inflado é cheio, né, de ironia, tá? E uma dor violenta, ou seja, essa dor é interior. Aí na segunda estrofe, da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos, né? Guizos são aqueles chocalhos, né, que estão ali na roupa, né, do palhaço. E gargalhada atroz, né, uma gargalhada cruel, desumana, né? Então percebam que a linguagem que ele utiliza aqui, ela é bem voltada mesmo para a dor, tá? Aí agita os guizos e convulsionado salta, Gavroche salta clown. Ou seja, esse Gavroche é como se fosse uma criança travessa, né? Que fica ali pulando o tempo todo, convulsionado, ou seja, né? Ele tá movido ali, né? Por aquela ação
de saltar, mas é aquele saltar desesperado, né? Aí quando ele fala assim, salta clown, né? Clown é palhaço, né, em inglês. Então esse palhaço ele vai saltitante, né, saltando, varado pelo estertor dessa agonia lenta, ou seja, esse estertor é uma respiração ruidosa, né? É como se fosse a respiração de um moribundo, né? De uma pessoa que está prestes a morrer ali, ou que está num sono profundo, ou já está em coma, tá? Então, essa agonia lenta, ou seja, remete aqui à dor, né, que essa pessoa está sentindo, essa aflição que ela está sentindo. Aí na terceira estrofe ele diz, né, pedem-se bis e um bis não se despreza, vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas d'áço. E embora caia sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri coração, tristíssimo palhaço. Então, aqui na terceira estrofe, gente, ele vai falar, né, a respeito das pessoas pedirem bis para ele, né, e ele repete novamente aqueles movimentos atordoados, né, e os músculos dele vão se comportando como se fossem uma máquina, né, ou seja, o músculo retesa, ou seja, endurece e faz novamente o mesmo movimento, né? Nessas macabras piruetas d'áço, ou seja, é como se ele fosse uma máquina mesmo, né? Como se ele fosse de aço. E ele está representando ali toda a sua convulsão interna. Percebam que é uma linguagem extremamente metafórica, é para representar tudo o que o eu lírico está sentindo ali de tristeza, de aflição, tá? E aí, pessoal, aqui você tem a musicalidade também, né? E como que o poeta faz isso? Ele vai elaborar muito bem a métrica desse poema, as rimas, vai usar então essas figuras sonoras aí, as figuras de linguagem que tem a ver com os sons, né? Por exemplo, como eu disse para vocês, a literação, a repetição de consoantes e a assonância, que é a repetição de vogais, tá? E quando ele fala, né, afogado em teu sangue estuoso e quente, né? Percebam aí a repetição, né, do T, do S. E aí nós temos aqui nesse verso o que a gente chama então de aliteração, tá? E o poema, gente, ele é para ser lido em voz alta, né? Quando você está em dúvida, né, se tem assonância, se tem aliteração, é só você repetir aquele verso ali em voz alta que você vai conseguir perceber essa musicalidade. Ah, professora, mas não tem isso em outros versos? Tem, mas percebam que nos outros versos tem a repetição de palavras, né? Isso também provoca o efeito musical, mas aqui, nesse verso especificamente, você tem o uso, então, no mesmo verso, né, com palavras diferentes e usando ali o T e o S, tá? Então, aqui predomina aqui a aliteração, tá? Nesse verso. Então, você sempre tem que analisar o que é predominante ali, de acordo com a questão, né, do Enem, do vestibular ou do exercício que você está fazendo, tá? É complicado, às vezes, você repetir isso, imagina, na hora de uma prova, né? Mas tenta repetir mentalmente aí, tá bom? Bom, o próximo poema é O Cavador do Infinito, que é um dos mais famosos aí do Cruz e Souza, tá? O que significa, né, essa expressão cavador do infinito? É como é um ser aqui, né, metaforizado, é como se fosse um ser visionário aqui que vai procurar decifrar o sentido simbólico do mundo, né? Vai revelar para a gente esse mundo, né, de uma forma poética. Esse mundo, o que está representado aqui metaforicamente também, pelo eu interior, tá? Ou seja, decifrando o mundo, decifrando o infinito, você vai decifrar a si mesmo, tá? É altamente filosófico aqui, tá? Então, ele procura pelo quê, né? A procura dele tem fim, né? Por que ele cava? Cavar, né? É como se fosse fazer um buraco, né? Por exemplo, né? Mas cavar para quê, né? Se o infinito é algo tão inatingível, né? O próprio nome diz que é infinito, não é isso? E aí?
né? Então, percebam aqui que existe então um pessimismo que é caracterizado aqui em muitos poemas do Cruz de Souza, porque lembra do símbolo do infinito, né? Que é aquele símbolo bem característico, né? Que fica dando voltas e voltas e voltas e voltas e sempre volta para o mesmo lugar, né? Porque justamente não tem fim. Então, na visão dele, essa busca por si mesmo aí é algo que é infinito e meio que impossível de realizar. Então, existe um critério meio pessimista aqui, tá? Aí no verso que ele fala assim, né? E como o seu vulto pálido e tristonho mostra que o eu lírico mantém esse sentimento de tristeza aí durante o processo, né, da busca de si mesmo. Então, justamente por isso, é uma questão muito pessimista aí, né, na visão do Cruz de Souza, tá? Na visão do eu lírico aqui desse poema, tá bom? Bom, aqui nesse Cavador do Infinito tem várias palavras bem difíceis também, porque isso também é uma característica do simbolismo, né? Usar um vocabulário erudito, né? Difícil de compreender. Eu fiz um slide aqui só do vocabulário, e depois eu vou postar para vocês esse material aí, para vocês terem acesso, né, ao vocabulário do poema, tá? Que, na verdade, gente, quando você vai fazer uma atividade relacionada a qualquer texto que você não sabe o significado das palavras, o correto é você fazer uma busca no dicionário. Hoje em dia nós temos vários dicionários também virtuais, né? Digitais. Então você consegue acessar isso até num aplicativo de dicionário, que é coisa muito útil aí para você deixar baixado no celular, tá? Bom, esse outro poema, Ossamia, é um poema do Alfonso de Guimarães, que é um outro poeta do simbolismo. O Alfonso de Guimarães, ele era muito místico, né, e litúrgico, né? Então, os seus poemas falavam muito sobre a morte da mulher amada, né, e sobre religião e vida após a morte. Esse poeta, ele criou aí, nesse poema, uma atmosfera bem mística e extremamente litúrgica, né? Porque ele está falando aqui da morte da prima dele, da prima que também foi noiva. Ela se chamava Constança e ele amava muito essa noiva, né? E ela faleceu muito cedo, né, com 16, 17 anos. E ele tinha uma vontade muito grande de se aproximar dela novamente. Então, perceba que aqui no poema ele vai misturar a materialidade, ou seja, essa vontade que ele tem de estar perto dela, de tocá-la, e vai misturar com a espiritualidade, porque ele tem esperança de encontrá-la num outro mundo aí, né? Que é nisso que ele acredita. Então, na verdade, a religiosidade aqui vai ajudar esse eu lírico a manter viva a imagem dessa amada, por meio dessa visão aí que ele romântica, né? Percebam que aqui ele está nos dando uma característica muito forte, né, do ultrarromantismo, né? Ele tem uma visão aqui romântica, tá? E aí, gente, esse poeta, ele, na vida dele, né, ele se formou em direito e aí ele se apaixonou por sua prima. Ela faleceu, então, muito cedo, como eu disse. Então, essa vivência aqui da morte da mulher amada, né, abalou demais ele, esse poeta, moral e fisicamente, tá? E por isso que as suas poesias, então, seus poemas falam muito dessa perda. Aqui nesse especificamente, né, as mãos de uma finada, né, e que ao luar, né, descem juntas, né, e aí esse poema Óssea Mia é justamente o resultado, né, desse impacto que ele sofreu com a morte da noiva. E mais do que isso, né, ele tenta concretizar, materializar então essa noiva, essa sua amada, né? E por isso que tem, então, essa presença da morte aqui, né? Vai gerar tipo de um movimento, né? Que mantém ele em contato aí com essa fantasma, né? E é como se ela se multiplicasse em outras mulheres, né? Em determinados momentos aqui, né? Aí vai representar justamente a universalidade desses seres, tá? Porque quem acredita na vida após a morte, quem acredita na espiritualidade, acredita também que na eternidade, né?
e aí acredita nessa vida após a morte, né? Acredita que vai encontrar com as pessoas que já faleceram, etc. Bom, aqui nesse poema, Violões que Choram, gente, esse poema é o mais famoso do simbolismo, tá? Do Cruz de Souza. É um poema extremamente elaborado, na minha visão é um dos melhores poemas da língua portuguesa, por causa da exploração sonora que ele faz, que é impressionante. Então, quando você lê em voz alta, né? Vozes veladas, veludosas, vozes, né? Essa repetição do V e do Z, né? Vozes veladas, veludosas, vozes. Gente, ele está querendo simular, através desse verso, olha só que interessante, o som das próprias vozes que ele fala, tá? Então, essa repetição aqui, né, essa aliteração, ela tá querendo simular justamente o som dessas vozes que são veludosas, na verdade. Por que veludosas? Veludosas tem a ver com veludo, só que a maciez do veludo você sente com o toque, não é isso? E aqui, quando você fala de vozes, como que você ouve as vozes? Você usa a sua audição. Então, percebam que nesse poema ele explora demais também a sinestesia, que é uma outra figura de linguagem, tá? E essa figura de linguagem, ela vai fundir vários sentidos. Então, o ser humano tem 5 sentidos, certo? Esses 5 sentidos, eles são misturados. Nesse verso especificamente, você tem a palavra aqui, veludosas, que remete então ao som de veludo de uma voz, ou seja, é uma voz que é macia. Como é que você sente a maciez? Através do toque, do tato. Aí ele está misturando então o sentido do tato com o sentido, né, da audição, né, do som das vozes. Olha só que interessante, tá? Então, a primeira, vou repetir, é percebida pelo tato. Então, o veludo, você sente ele pelo tato. E a segunda, né, que é, no caso aqui, as vozes, você percebe pela audição. Então, essa junção simultânea, ela é ilógica, certo? Mas isso que faz ser, então, uma figura de linguagem, que se chama sinestesia. Aí, o que seria sinestesia, né? Qual que é a origem dessa palavra? Você tem aí, vem do grego, né? O sim significa junto. E o aestesis, né? Significa percepção. Então, são percepções que se juntam, que são unidas ali, né? Que são simultâneas, acontecem ao mesmo tempo. Espero que tenha dado aí para vocês entenderem, porque ele vai fazer isso, gente, essa brincadeira sonora, né? Brincadeira em termos, né? Porque ele é bem pessimista, mas ele vai fazer isso durante todo o poema. E aí, só para concluir esse poema, o que significa tudo isso? É que várias pessoas, várias vozes estão murmurando, estão cochichando ao mesmo tempo. Provavelmente durante um velório. Então, quando você tem um velório, você tem lá um monte de gente, né, sussurrando, falando baixo, em respeito, obviamente, ao morto, né? Então, o poeta recria aqui no seu poema esse momento, né, que as pessoas estão todas reunidas ali, em respeito àquele que faleceu, e estão falando baixo, e essas vozes, então, murmurando, todas ao mesmo tempo, e formando um único som, tá? Bem bacana, né? Apesar de ser trágico, né? Mas artisticamente falando, eu acho assim extraordinário. Bom, e por último, você tem aqui o poema Alma Passante, que é do Charles Baudelaire. Ele é um poeta francês que transitou aí, né, na estética parnasiana e simbolista. Foi um mito, assim, para os artistas europeus e brasileiros. Então, ele influenciou, né, naquele tempo já tinha influencer, né, mas era através dos livros. Ele influenciou com a sua arte fortemente os poetas
simbolistas, os poetas e outros poetas que vieram depois. Inclusive você tem, não sei se vocês conhecem, que vocês são muito jovens, mas já ouviram falar do Cazuza, que é que foi, né, um cantor, para mim né, porque ele é maravilhoso, um cantor e compositor brasileiro que teve muita inspiração, né, do Baudelaire, nas suas canções também, tá? Bom, aqui, gente, nesse poema, a cena descrita mostra o eu lírico, então, numa rua movimentada, cruzando casualmente aí com uma mulher bonita, bela, né? Esse eu lírico vai sentir uma atração física muito grande por ela, mas ele vai se frustrar, porque sabe que nunca mais vai revê-la, né? Então ele imagina ali, né, no seu inconsciente, no seu subconsciente, que vai encontrá-la só na eternidade, né? Lembrando que eles então acreditam nisso, né, em determinado momento ali, né, do seu poema, tá? Então a gente pode interpretar, né, de acordo com o texto, que mesmo no meio de muitas pessoas, né, ele se sente só. E isso é muito típico, né, de todos os seres humanos. A gente se sente só, mesmo rodeado de gente, tá? Então, a vida para esse eu lírico aqui é como se fosse assim, um renascimento, né? Que foi proporcionado pelo olhar dessa mulher. Então, esse olhar que ela teve, que ele teve por ela e ela por ele, é como se fosse um momento ali de renascimento, tá? E a morte, então, como eu disse para vocês, está sendo representada aqui pela eternidade. Então, pensem nisso aí, né, ao ler esse poema, tá? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me perguntar, então, no WhatsApp, tá? Muito obrigada aí pela atenção de vocês, tudo de bom. Um abraço a todos e até mais.